cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos Paris 2024, fecha-se um ciclo olímpico, ao mesmo tempo que se inicia outro. Diante de todas as conquistas dos atletas brasileiros, fica o questionamento: é suficiente o investimento no esporte no Brasil e na formação de atletas brasileiros? De acordo com a recente pesquisa Esporte para Todos, o impacto do dinheiro na formação de atletas no Brasil, feita pela Serasa, em parceria com o Instituto de Pesquisa Opinion Box, uma das principais barreiras enfrentadas pelos brasileiros que praticam o esporte desde criança é a falta de incentivo financeiro, que corresponde a 74% das pessoas. Quem aqui já praticou um esporte quando criança e teve que parar por conta de gastos financeiros? Levante a mão, por favor. Alguém aqui já sonhou ou já tentou se tornar um atleta profissional? Ou conhece pessoas que passaram por essas situações? Assim, como algumas pessoas presentes aqui respondendo que sim, essa acaba também sendo a realidade de vários brasileiros. Dos que responderam à pesquisa, 42% tinham sonhos de se tornar atletas profissionais. Entretanto, apenas 10% conseguem realmente concretizá-lo. E, dos que conseguem superar os obstáculos necessários para iniciar a sua carreira, apenas 20% conseguem realmente se manter no esporte, tornando profissão. Todas as pessoas presentes aqui que responderam que sim, são a prova viva de que, infelizmente, essa pesquisa não só está correta, como também é a realidade de muito mais pessoas do que imaginamos. Dessa forma, respondendo à primeira pergunta que eu fiz, é suficiente o investimento no esporte no Brasil e na formação de atletas brasileiros? E, lamentavelmente, a resposta é não. Eu sou atleta de patinação de velocidade há 11 anos. Participo de competições nacionais há 8 anos e faço parte da seleção brasileira e participo de campeonatos internacionais há 2 anos. E como a maioria dos atletas de alto rendimento, não tive nem o incentivo de empresas e do governo, nem o apoio financeiro quando criança, tanto para continuar no esporte, quanto para me tornar uma atleta profissional. Assim como a maioria dos esportistas brasileiros, principalmente de esportes não olímpicos, não temos nem apoio, nem incentivo, nem patrocínio, principalmente financeiro, mesmo depois de nos tornarmos atletas de alto desempenho e representarmos nosso país em competições caríssimas no exterior. Consequentemente, temos que pagar por uniformes, materiais esportivos, transporte, mensalidade, passagem, hospedagem, alimentação, suplementação, inscrição nos campeonatos, entre diversas outras coisas. Na mesma pesquisa que citei anteriormente, é mostrado que 68% dos atletas têm que arcar com os próprios gastos, e de que 4 em cada 5 esses custos consumiam até 10% da renda familiar mensal. No ano passado, tive a honra de ser convocada para a Seleção Brasileira de Patinação de Velocidade 3 vezes. Na minha primeira vez, foi ao Paraguai, para o Campeonato Sul-Americano, onde eu fui vice-campeã sul-americana, conquistando minha primeira medalha internacional. Para que tudo isso fosse possível, tive que custear toda a minha viagem, através de sorteios e doações. Mesmo sendo um país não muito longe do Brasil, ainda assim gastei aproximadamente R$7.000 para representar o nosso país. Também fui convocada para o Pan-Americano. Entretanto, por questões financeiras e proximidade com outro campeonato importante, não pude ir. E depois, fui para o meu primeiro Mundial, na Itália. E mais uma vez, quem tem que custear toda a viagem é o atleta. Só consegui ir pela ajuda de outras pessoas, principalmente por meio de doações voluntárias, para um campeonato maior, na Europa. Consequentemente, passei mais tempo lá, tendo um gasto de aproximadamente R$16.000. Para me tornar cada vez mais competitiva, esse ano já precisei 2 vezes a Brasília para treinar com a seleção brasileira em uma pista adequada. Também fui para o Pan-Americano, na Colômbia, e para o World Skate Games, novamente, na Itália. E adivinha quem teve que arcar com os custos novamente? Tudo isso aconteceu sem o apoio financeiro do governo brasileiro. Então imagina se tivesse. Muitas pessoas me perguntam: por que você não tem um Bolsa Atleta ou qualquer outro apoio financeiro que o governo brasileiro ofereça? A resposta é: porque as políticas públicas de auxílio ao esporte compreendem regras difíceis de serem alcançadas e contemplam atletas já formados ou programas sociais,
se esquecem da formação do atleta e daquele jovem promissor que apareceu na ação social de uma ONG ou empresa. Eu me candidatei ao programa Bolsa Talento Esportivo do Governo Estadual de São Paulo. As inscrições deveriam ter começado em janeiro e a lista de contemplados sairia em março. Entretanto, depois de adiar por várias vezes períodos e prazos, pedir novas documentações, adiar as análises, a lista saiu no dia 30 de agosto. Eu poderia me encaixar em 2 categorias, nacional ou internacional, porém, não fui contemplada. A lista internacional, por exemplo, consta com 4 atletas, sendo que um deles nunca participou de um campeonato sul-americano, pan-americano ou mundial pelo Brasil. Regra básica para se encaixar nessa categoria. Alguns estados brasileiros já adotam políticas públicas que auxiliam muito seus atletas, principalmente financeiramente. Um exemplo é Brasília, que oferece o Compete Brasília, um programa que fornece transporte aéreo ou terrestre para os atletas brasileiros e que deveria ser aplicado por todo o nosso país. Desde pequena, eu sempre vi os Estados Unidos como sendo uma das grandes potências de esportes, principalmente nas Olimpíadas, sempre estando no topo do quadro de medalhas. Assim como nessas Olimpíadas de Paris, em que eles ganharam, no total, 126 medalhas, sendo dessas, 40 de ouro. Consequentemente, se consagrando em primeiro no quadro de medalhas. Então nos vêm as perguntas. Mas por que eles são tão bons? Por que a Simone Biles, por exemplo, demorou tanto tempo para ser alcançada? Por quê? O maior medalhista olímpico de todos os tempos é disparado o americano Michael Phelps. Por que nós brasileiros ainda estamos tão longe deles? Todas essas perguntas podem ser respondidas principalmente pelo modelo de formação de atletas que os Estados Unidos têm. Mas vocês devem estar se perguntando, qual o modelo de formação de atletas deles? Uma das principais formas é o incentivo ao esporte desde criança, já que lá, a base dos esportes ocorre nas entidades educacionais, como escolas, colégios e faculdades, já que no Brasil, dependemos dos clubes esportivos. Após passarem por todas as etapas, por volta dos 22, 23 anos, os melhores atletas se tornam profissionais, porém, já com uma graduação acadêmica. Conhecido como Athlete Pathway, ou seja, caminho do atleta, significa que a formação esportiva não será interrompida na fase de estudos. Já aqui no Brasil, projetos sem continuidade ou atletas dispensados após atingir idades maiores e abandonados por suas equipes têm sua formação esportiva interrompida. Dessa forma, adotar esse modelo no Brasil resolveria um dos principais problemas na formação de atletas e do incentivo ao esporte. A necessidade de crianças e adolescentes terem que desistir de praticar esporte e de talvez um dia se tornarem atletas para focarem nos estudos, tanto do colégio quanto da faculdade. Consequentemente, o Ministério da Educação deve fomentar essa discussão na sociedade e estimular, via Congresso, a criação de novas leis que obriguem colégios e faculdades a implementarem diversos esportes em sua grade curricular, além de bolsa de estudos para ex-atletas, equilibrando a grade horária de estudos com a de treinos. Assim, incentivando a continuidade dos esportes na vida das pessoas e a formação de mais atletas brasileiros. E para quem me disser, mas isso é nos Estados Unidos, já digo, não é somente na maior potência econômica do mundo. Diversos países da América Latina também incentivam o esporte, investindo na formação, custeando despesas de viagens internacionais, premiando seus atletas, além de ajuda monetária mensal. O esporte no Brasil precisa ser melhor incentivado, e os atletas precisam de suporte e valorização desde a sua formação, por todo o valor que a prática esportiva agrega na vida social de tantos jovens e suas famílias, é que devemos lutar por políticas públicas e privadas de incentivo ao esporte. Investir no esporte faz com que o atleta e sua família não precisem se preocupar com questões financeiras e nem comprometer o orçamento familiar. Se eu tivesse incentivo financeiro, se eu tivesse locais e condições para melhorar meus treinos e minha preparação, certamente resultados melhores iriam e muito mais rapidamente.